Bom dia, um feliz sábado a todos e muito obrigado por mais uma história especial para as nossas crianças, feita pelas nossas crianças também. Deus seja louvado pelo ministério infantil dessa igreja. Queridos, eu vou tratar de um assunto hoje que tem um impacto muito grande na nossa vida espiritual e na nossa relação com Deus. Eu espero que hoje você entenda a realidade desse conceito que muitas vezes é mal compreendido, muitas vezes nós entendemos equivocadamente esse conceito dentro das Escrituras e a maneira como isso deve se traduzir em prática na nossa vida. Eu quero falar com você hoje sobre santidade, sobre uma vida santa. Na Bíblia nós encontramos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto em Levíticos quanto em 1 Pedro, Deus pedindo: sejam santos porque eu sou santo. Ou sejam santos como eu sou santo. E hoje nós vamos entender o que é que de fato é santidade. É claro que nós não vamos poder esgotar o assunto hoje, porque ele é muito amplo e permeia muitas partes das Escrituras, mas eu gostaria de trazer uma ênfase específica para que você entenda o que é de fato santidade e como isso se traduz em prática para a nossa vida. Queridos, muitas vezes nós misturamos esse conceito de santidade com o conceito de pureza. Não está de fato de todo errado, mas nós precisamos fazer uma distinção com a derivação dessa compreensão. Porque como nós muitas vezes misturamos esse conceito de santidade com o conceito de pureza, o que não está de todo errado, repito, mas nós acabamos por conta disso atrelando muito a questão da santidade a pureza cerimonial que a Bíblia apresenta, principalmente por parte dos sacerdotes. Na questão de você se afastar de algumas coisas, você abdicar de algumas coisas, de práticas, de lugares, de situações, de contextos, para que você se mantenha puro para poder realizar ou praticar uma obra específica. Por esse entendimento, nós podemos equivocadamente concluir que santidade, ela se refere muitas vezes a estar afastado dos demais e acumular um certo tipo de poder, um certo tipo de força, de energia, enfim. Muitas vezes é esse o conceito que nós temos, onde nós nos afastamos, quanto mais afastado, mais santo. Até pela própria interpretação da palavra santificação, que é separado, muitas vezes nós paramos aqui, nessa parte da interpretação, de que santo é algo separado. Então eu me separo do meu contexto, eu me separo do meu ambiente, eu me separo das pessoas para poder acumular esse status, essa condição, seja lá o que for, como você entende. Principalmente quando eu me afasto daquilo que é impuro. Veja, isso era comum na experiência dos sacerdotes. Eles tinham regras extremamente rigorosas com relação à santidade, com relação à pureza. Mudou aqui, eu fiquei meio perdido. Me acompanha aqui, ó. Eles tinham regras extremamente rigorosas com relação a essas práticas. E uma dessas regras, e uma dessas práticas, na verdade, de se afastar do que é impuro, fica muito evidente na história do bom samaritano. Quando um sacerdote, até mesmo o levita, passam por aquele homem que estava numa situação de uma aparência ali de quase morto, e como eles não poderiam tocar em alguma coisa que fosse morta, porque eles estariam impuros cerimonialmente, eles se afastavam daquilo. Então muitas vezes é esse conceito que nós temos e paramos nisso. Algo que é santo é algo que se separa, é algo que fica isolado, é algo que fica à parte. Mas o conceito bíblico de santidade não é isso. Ou não para nisso. O conceito de pureza, ele está atrelado e você vai entender qual é a parte da pureza na questão da santidade. Mas você vai entender que santidade não tem nada a ver com me isolar dos demais, com me afastar das pessoas, muito menos com acumular alguma coisa somente para mim. Deus, ele vai mostrar o que de fato está relacionado com o conceito da santidade na experiência de Isaías.
Por isso eu convido você, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. E nós vamos ler alguns versos ali. E você está se tornando mestre no livro de Isaías agora, porque nesse período nós estamos de fato estudando o livro de Isaías na lição da escola sabatina. E se você ainda não participa de alguma classe, entre em contato conosco, para nós passarmos o link do Zoom para que você participe. Existem inúmeras classes, desde as crianças até os adultos, e os adultos estão estudando, adultos e jovens estão estudando o livro de Isaías. E você vai se lembrar dessa experiência que já foi mencionada nos primeiros capítulos, nas primeiras lições. Isaías ele vai ter uma visão, e essa visão é do trono de Deus. Isaías capítulo 1, ou melhor, capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías pôde contemplar aqui a beleza da santidade do Senhor. E os serafins diziam: Santo, Santo, Santo. O verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele está ali sendo colocado agora diante da glória de Deus, da santidade de Deus. E o que acontece com o coração de Isaías? Ele teme e treme diante dessa visão. E ele diz no verso 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E veja, aqui ele está diante da santidade de Deus, e ele teme porque ele se considera um homem de lábios impuros, e que vive no meio de impureza, de um povo que é impuro, que é imoral. E ele teme por isso, mas olha o que acontece. Olha o que a santidade de Deus provoca na vida de Isaías. Então, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja, Isaías entendia que estava numa condição impura para estar diante do Senhor. Aí o que acontece? Uma brasa é tirada do altar, e essa brasa toca a boca, os lábios de Isaías. E ao contrário do que era o entendimento sobre as questões cerimoniais, quando essa brasa toca Isaías, é a santidade de Deus que o contamina, que o contagia e que o purifica, não o contrário. Na lei cerimonial, quando o sacerdote, que em tese era alguém que estava purificado para praticar as cerimônias, tocava em algo impuro, o impuro o contaminava. Mas a santidade de Deus faz o contrário. É o santo que contamina o impuro, é o santo que purifica o impuro. Então naquele momento, por que Isaías teve medo? Porque ele pensou: estou impuro, então a santidade de Deus vai me aniquilar completamente. Mas o que acontece é que a santidade de Deus não aniquila Isaías, pelo contrário, o purifica dos seus pecados e o transforma. E aqui, na sequência da história, nós entendemos o conceito de ser separado ao ser santificado. Porque naquele momento, quando a brasa toca aos lábios de Isaías, o que o texto quer dizer é que o próprio Isaías se torna um incenso agradável ao Senhor. Ele se torna santo, agora separado. Mas separado para quê? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Olha a sequência do texto. Porque o seu pecado foi perdoado, e no verso 8 diz:
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Existe uma missão a ser cumprida, existe uma palavra a ser pregada, existem pessoas a serem transformadas pela santidade de Deus, mas eu preciso que alguém vá até essas pessoas. E quando ele levanta essas perguntas, quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Qual é a resposta de Isaías? A resposta de Isaías é: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é santificado, ele é separado, não para ficar isolado das pessoas, não para ficar acumulando algum tipo de poder de santidade, mas ele é santificado, ele é transformado, para que ele possa ir às pessoas, para que ele possa ir a um mundo impuro, e assim, ao tocar esse mundo, ao tocar as pessoas, transformar o mundo, transformar as pessoas pela santidade de Deus. Então, querido, se você estava aí nessa pandemia, aproveitando o tempo que você não tem contato com as pessoas, e achando que isso vai fazer de você alguém mais santo, pode esquecer, porque esse não é o conceito. Você é santificado para que primeiro a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja completamente restaurada ao propósito e ao ideal de Deus, para que você possa ir. E aí quando você for, da maneira como Deus santificou você, você com a presença de Deus em sua vida vai tocar o que é impuro, e ao invés de ser contaminado pelo impuro, você vai transformar o impuro em puro, em santo, em separado para o Senhor, para dar continuidade a essa obra. Esse é o conceito de santidade. Não é algo que eu acumulo para mim, mas é algo que Deus me permite ter para que eu abençoe outros e para que eu transfira isso a outras pessoas. Quando Isaías ele é purificado, ele é santificado por esse toque divino. Ele é santificado, ele é separado para pregar, para proclamar, para ir ao seu povo e transformar o seu povo, assim como ele tinha sido transformado. Ezequiel capítulo 47 nos fala de uma visão também, que Ezequiel está tendo sobre o templo, e quando a glória de Deus se manifesta no templo, águas começam a verter do templo e a formar o caminho como que um rio, e por onde essas águas passam, deixam um rastro de árvores, de flores, de frutos. É por isso a santidade, a santificação que Deus pode proporcionar para nós, ela é como um rio que abençoa as pessoas por onde passa, que traz vida às pessoas por onde passa, que transforma a situação, a condição onde ele se manifesta. É por isso que Jesus, no seu ministério, na festa da Páscoa, quando ele vai estar fazendo lá um de seus sermões, em João capítulo 7, ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a ideia da santidade, da santificação. É você ser tocado pela divindade, ser transformado de tal maneira que você, ao tocar as pessoas, você transmite essa transformação que Cristo fez em você. A vida de Jesus era uma vida santa, e é por isso que Ele nos deixou o exemplo de como a santidade se manifesta na vida de um crente. Olha só o que Jesus fazia. Nós vamos nos ater numa das histórias de Jesus aqui, para nós entendermos como é que isso de fato se traduz na prática. Mas é só você olhar, e existem inúmeros exemplos, eu poderia pegar qualquer um deles. Jesus, por ser Deus e por ser santo, ele ia em direção às pessoas. Ele tocava o impuro, ele tocava o leproso, ele tocava o cego, ele tocava o cobrador de impostos, ele se assentava com os pecadores. Porque santidade precisa se manifestar no serviço às pessoas. Eu sou separado, não para me isolar, não para ficar sozinho, mas para ir ao mundo, para ir às pessoas e tocar a vida delas, para que assim como eu fui transformado pela santidade de Deus, as pessoas também o sejam. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Uma história que mostra como a santidade ela deve ser traduzida na prática.
O que uma pessoa santa deve fazer? Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que Jesus vai fazer como fruto de ser santo, para nos deixar o exemplo, para entendermos que quando somos santificados, somos separados para cumprir uma missão. E você vai entender claramente qual é essa missão aqui. A partir do verso 3, a Bíblia começa a nos contar uma história, e a história disse que eles deixaram a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Deixa eu fazer uma pausa aqui, para você entender o que Jesus vai fazer. Porque se você olhar para esse texto com a mentalidade da época, você vai ver que não é algo simples. Você já sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. E para você chegar da Judéia na Galiléia, você precisa passar por Samaria. Então você imagina a Judéia ao sul, a Samaria no meio e a Galiléia ao norte. Para você chegar o caminho mais fácil, de cerca de 3 dias, cruzando pelo meio de Samaria. E por esse contexto que nós estamos estudando também na lição de Isaías, você vê lá que o povo do norte, que era Israel, que tinha capital em Samaria, brigava com o povo do sul, que tinha capital em Jerusalém, que eram as 2 tribos, de Benjamim e de Judá, e as 10 tribos do reino do norte. E você sabe que Israel fez aliança com a Síria, Acaz no reino do sul fez aliança com a Assíria, e eles viviam brigando. Por conta disso, eles batalharam um contra o outro também. É por isso que os judeus, que são os moradores de Jerusalém, não se dão com os samaritanos, porque os samaritanos, em essência, são judeus também. É o mesmo povo. Só que não se dão por quê? Porque no entendimento dos judeus de Jerusalém, os judeus que viviam em Samaria acabaram se misturando com outros povos e descumprindo a ordem de Deus de se casarem com pessoas apenas da sua própria nação. Por esses contextos de guerra também criou-se inimizade, de maneira que o judeu não suportava estar no mesmo lugar que um samaritano. Por conta de todo esse retrospecto histórico. E também porque dentro das leis cerimoniais e daquilo que Deus estabeleceu para o povo, os samaritanos estavam impuros porque tinham se misturado com pessoas de outras nações em casamento, em matrimônio. Então era impuro, eu não posso estar na presença, eu não posso tocar, porque senão vou ser considerado impuro. Alguns estudiosos dizem até que você tem lá, nas leis de alimentação, né, você tem a prescrição bíblica do que você pode e não pode comer, e hoje você tem a comida kasher ou kasher, que segue todas as especificidades da Bíblia com relação à alimentação. E a comida que o judeu come tem todo um cuidado no preparo, na questão do sangue, na carne, enfim, tudo. Dizem alguns estudiosos que até mesmo a comida deixava de ter esse título de kasher ou kasher se ele estivesse assentado próximo de um samaritano. Para você ver o tamanho do preconceito, o tamanho da rivalidade. O que os judeus faziam para sair da Judéia e chegar então depois lá na Galiléia? Eles acabavam dando a volta em Samaria, o que levava o dobro de tempo. Então achei interessante até que um pastor amigo meu disse uma vez, olha, o ódio que os judeus tinham dos samaritanos era tão grande a ponto de andar 3 dias a mais, para não ver a cara de um samaritano. Aí a história que Jesus conta, que não é uma parábola, é uma história que aconteceu mesmo, do bom samaritano, do judeu que é assaltado lá pelos salteadores e tudo mais, é um caminho sinuoso. Esse era o caminho que eles davam a volta por lá. Interessante, que ainda assim o samaritano aparece dentro desse outro contexto, uma coisa para a gente pensar aí. Mas era um caminho sinuoso, um caminho mais difícil, um caminho mais distante, mas mesmo assim, eles preferiam ir por esse outro caminho para não passar por Samaria. E o que Jesus faz? Jesus atravessa pelo meio da província de Samaria. Jesus quebra todo o preconceito, porque quando você é santificado para cumprir uma missão. Você é separado não para se afastar das pessoas, mas para ir ao encontro delas. Porque assim como a santidade de Deus contaminou, entre aspas, você e te purificou,
Quando você está em Cristo e você alcança as pessoas e leva Cristo para as pessoas, ao Cristo entrar em contato com as pessoas, é Cristo quem os purifica e não nós quem nos contaminamos. Jesus, ele quebra todo o preconceito e ele vai na direção daquilo que aos olhos, até mesmo dos seus discípulos, era impuro. Jesus chega ali perto do poço de Jacó, os discípulos vão à cidade para comprar alimentos e daqui a pouco, a Bíblia diz no verso 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, e nessas horas que a Bíblia apresenta é só você inverter, se é hora sexta, meio-dia, o sol estava a pino, e Jesus se assentou ali, junto à fonte. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Veja só o contexto, parece só piorar aos olhos daqueles que têm esse preconceito. Porque além de não se darem com os samaritanos, um homem não falava com uma mulher publicamente também. O homem não se dirigia a uma mulher que não fosse a sua mulher, a sua esposa. E não fazia isso em público ainda. Mas quando aquela mulher chega na fonte para tomar água, Jesus pede, dá-me de beber. E é interessante como Jesus inicia esse diálogo. O que Jesus faz aqui é algo de fato incomum. E nós fomos chamados para sermos incomuns. Nós fomos santificados e somos santificados por Deus para sermos de fato incomuns. Olha o que Jesus vai fazer com essa mulher. Primeiro, Jesus vai se dirigir-se a ela, já quebra uma baita barreira cultural da sua época. Mas olha como Jesus estrategicamente começa a sua conversa. Ele não começa dizendo para ela assim, olha, você está errada, você vai para o inferno, sabia? Jesus não começa para ela perguntando assim, olha, você sabe quem é a besta do Apocalipse? Jesus não começa falando dessas coisas para ela. Mas Jesus faz um pedido incomum. E ela vai se surpreender, porque quando Jesus diz, dá-me de beber, ela, como? Como sendo você judeu e eu samaritana, primeiro você fala comigo e depois você me pede algo para beber? Jesus desarma aquela mulher, porque quem pede alguma coisa se coloca em que posição? Acima da pessoa ou abaixo da pessoa? Jesus se coloca numa posição vulnerável. E com isso Jesus desarma aquela mulher. Porque ele não está acusando de nada. Ele não está afrontando com nada, mas ele lhe pede um favor. E um favor que culturalmente, eu penso que talvez isso seja uma cultura mundial, que não se deve negar um copo d'água a ninguém. Jesus lhe pede algo simples, ele se coloca numa posição inferior e Jesus a surpreende. Jesus faz algo que ela não esperava. Queridos, entendam, nós somos santificados para primeiro irmos da direção de um mundo impuro, para que através da presença de Cristo na nossa vida nós possamos contagiar o mundo com a santidade de Cristo. Para que o mundo seja transformado pelo toque de Cristo. E segundo, somos chamados para fazermos isso de uma maneira incomum. Foi por isso que Jesus chamou a atenção. Veja, Jesus não fez propaganda, Jesus não mandava passar carro de som para avisar as pessoas, olha, amanhã a pregação é ali perto da entrada de Jerusalém, viu? Jesus nunca fez isso. Qual era o marketing de Jesus? Era a sua própria vida, era a sua maneira incomum de ser. Enquanto as pessoas estavam andando numa direção, Jesus estava andando na direção contrária. Você é chamado para fazer isso, para ser alguém incomum, onde Deus colocou você. No seu trabalho, você não pode agir como as outras pessoas do seu trabalho, você precisa ser incomum lá. Você não pode ser como todos os alunos da sua escola. Você precisa ser alguém em comum. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Às vezes eu fico imaginando coisas e coisas que nós podemos fazer
para surpreender as pessoas? Você já orou com alguém no seu trabalho? Você já deixou um bilhetinho com uma mensagem bíblica de esperança para alguém na sua mesa? Veja, existem inúmeras maneiras de você fazer algo em comum, de você fazer algo que as pessoas de fato não esperam. Hoje, querido, ser honesto nesse mundo que nós vivemos é algo incomum. As pessoas se espantam, se escandalizam quando alguém devolve uma quantia de dinheiro que foi encontrada. As pessoas se espantam quando você faz algo por elas sem esperar nada em troca. Porque isso é algo incomum. E certa vez um estudioso a respeito de plantio de igreja e crescimento de igreja, ele já disse, num livro sobre igrejas relevantes, ele falou, da mesma maneira ou na mesma proporcionalidade que nós nos diferenciamos do mundo, na mesma proporção nós nos tornamos mais relevantes para ele. Você precisa ser diferente. Você precisa ser incomum, assim como Jesus foi incomum. Incomum a ponto de falar com aquele que ninguém fala. Incomum a ponto de abraçar aquele que ninguém abraça. Incomum a ponto de falar aquilo que ninguém fala. Nós não podemos nos deixar levar pela onda desse mundo. Nós precisamos ser incomuns, assim como Cristo Jesus foi. E pelo fato de ser incomum, Jesus desperta algo no coração dessa mulher, que permite com que ela desfaça todas as barreiras que ela tinha construído, para começar a abrir o coração para Jesus. E queridos, é tão impressionante o que acontece, que olha só, olha o começo da história. No começo da história, Jesus tem sede e a mulher tem água. Mas Jesus é tão incomum na vida dela. E Jesus apresenta algo tão incomum que pode transformar tanto a vida dela, que no final é ela quem tem sede e é Jesus quem tem a água. E aí quando eu lembro do discurso de Jesus, ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. É porque você é para ser um instrumento para abundar a vida das pessoas de graça, de perdão, de transformação. É para que você possa ser incomum a ponto das pessoas olharem para você e quererem conhecer mais a respeito do que é que causa isso na sua vida, de que transformação é essa que ocorreu em você. E aí vai se cumprir o propósito de Deus, escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles reconheçam o Deus que está nos céus. Nós fomos chamados para sermos separados para uma obra especial. Fomos chamados para irmos ao mundo e tocarmos as pessoas, assim como Cristo Jesus nos tocou. Nós fomos chamados para uma vida santa, e isso precisa fazer de nós pessoas incomuns para o mundo. Preciso de santidade não para me afastar do mundo, mas para ir na direção dele. E assim nós cumpriremos o propósito para o qual nós existimos como igreja, como corpo de Cristo. Jesus é especialista em fazer o incomum. E esses dias atrás eu tomei conhecimento de uma história de alguém que teve uma atitude muito incomum. Um casal estava na igreja assistindo uma pregação e houve um apelo. E de repente uma pessoa percebeu que o casal estava ali, vai, não vai. E ela foi lá, olha, você quer ir? Lá na frente eu vou com você. Uma sensibilidade incomum. Uma atitude incomum. Aconteceram alguns detalhes ali, mas no final acabaram indo. E de lá para cá já se vão o quê, Márcia? Cerca de uns 4 anos. 4 anos estudando a Bíblia com esse casal, que conheceu uma pessoa em comum e que depois conheceu o Cristo em comum dessa pessoa. E é por isso que eu quero chamar aqui à frente a Ana e o Bruno, para que eles venham aqui. Porque eles se depararam com esse Jesus que é incomum, que faz coisas incomuns e que pode tocar a nossa vida para
de fato mudá-la completamente. Pode subir aqui do meu lado? Eu vou ficar um pouquinho mais distante de vocês, porque por enquanto eu estou sem a máscara, mas lá no tanque eu vou estar com ela. E vocês estão aqui porque Jesus fez o incomum na vida de vocês. Porque fez o incomum na vida da Márcia. E através dela, Márcia, eu quero chamar você, vem aqui. Você merece estar aqui, participar de pertinho desse momento. Porque foi a Márcia que chegou para vocês e perguntou se vocês queriam ir lá na frente no apelo. E depois disso ela começou a acompanhar vocês. A Ana no conhecimento. O Bruno não redescobrir, porque já esteve dentro desse aprisco. Mas Jesus começou a fazer muitas coisas incomuns na vida de vocês. Deus seja louvado, Márcia, por aquilo que você permitiu que Cristo fizesse na sua vida primeiro. E você foi santificada, separada, mas para ir ao mundo e buscar. E tocar a vida de outras pessoas. E agora vocês são chamados para isso. Isso não vai parar em vocês. Não é para vocês ficarem agora sentados aqui e acumulando, seja lá o que for. Porque santidade a gente viu que não é isso. Mas agora vocês são tocados pela divindade. A vida de vocês é purificada, mas é purificada para ir abençoar outras vidas agora. É para vocês replicarem o exemplo da Márcia, o exemplo de tantas pessoas. E vocês levarem agora a santidade desse Cristo para o mundo. E em virtude da decisão de vocês e do desejo de vocês, eu quero fazer aqui o voto batismal. Eu vou usar o voto alternativo, que são apenas 3 perguntas, mas que o manual da igreja também nos permite fazê-lo. E eu gostaria, como vocês estão de máscara, pode balançar a cabeça assim, tá bom? Para o pessoal ver em casa. Ana e Bruno, vocês aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal de vocês e desejam viver num relacionamento redentivo com Ele? Vocês aceitam os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos nas declarações de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se comprometem a, pela graça de Deus, viver em harmonia com esses ensinos? É o desejo de vocês serem batizados como expressão pública de sua fé em Cristo, para serem aceitos na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e desejam apoiar a Igreja e sua missão como fiéis mordomos mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Deus seja louvado por isso. É diante dessa declaração de fé de vocês é que hoje nós vamos selar o compromisso de vocês com Cristo. Eu vou ali para trás me preparar para recebê-los no tanque. Mas enquanto isso, eu não sei se você contou para eles. Contou? Mas nós vamos ter uma mensagem especial de louvor ao nosso Deus. Pode ser que não seja a música preferida, mas essa música fala de uma realidade que tem que ver com a vida de vocês. Essa música ela vai expressar o pedido que deve estar no nosso coração, de nós estarmos cada vez mais perto de Cristo, cada vez mais nos colocarmos na presença dEle, para que Ele transforme a nossa vida. Então aguardem aqui, louvem junto, e daqui a pouco eu vou chamar vocês ali no tanque. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor.
possas com tuas palavras falar de amor. Se eu peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver. De todo o meu coração eu quero pedir que Deus possa vir morar em tuas vidas, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. Se eu peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Se eu peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vocês podem vir para cá. Márcia, pode ficar aqui do ladinho para você acompanhar também. Deus sabe o que faz, foi providencial. Podem vir. Esse é um momento de fato muito especial. Pode entrar os dois. Vem você aqui, Ana. O Bruno aqui desse lado. Que momento especial. Isso é fruto do que Jesus fez na vida de vocês. Eu vou começar com você, Ana. Põe essa mão aqui. Com essa aqui você vai tampar o seu nariz, tá bom? Ana, só você e Deus sabem tudo o que vocês passaram para chegar nesse momento. Mas eu louvo o nome de Deus porque Ele foi buscar a sinceridade do teu coração. Foi trabalhando com você ao longo de todos esses anos. E foi transformando muita coisa. Hoje você recebe mais um toque da divindade para ter a sua vida transformada, restaurada, purificada.
E como a gente viu hoje aqui, não é para parar em você. É para que a partir de você outras pessoas também possam conhecer o que você conheceu, alcançar o que você alcançou em Cristo. E é para isso, para que você tenha uma nova vida, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você receba dele um novo coração, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruno, de igual maneira Deus tem tocado a sua vida também. E hoje, mais uma vez, Deus vai tocar a sua vida para permitir que uma transformação aconteça por completo. E essa obra que Ele já começou um dia lá atrás, Ele está retomando agora. E vai completá-la até aquele dia, quando Jesus voltar. E como eu falei para Ana, não é para parar em você. É de você para muitas pessoas. E que Deus seja louvado por isso. Por essa decisão que você tomou. De abrir o coração e permitir que Deus de fato faça essa obra. De se entregar completamente, de se render. De entender que não existe mais nada nesse mundo que possa dar o que você realmente precisa. Mas agora você encontrou a fonte da vida, a fonte da graça, a fonte do perdão. E é por isso, meu amigo, para o perdão dos teus pecados, para uma renovação completa de vida, para que você também receba um novo coração, é que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Esse é o toque de Jesus. E Ele quer tocar a sua vida também. Quer tocar a sua vida para que você possa viver noutra condição. Quer tocar a sua vida para que você toque a vida de outras pessoas. Nós estamos começando mais um ano. Um ano tão desafiador quanto o ano passado, mas se você se entregar como instrumento nas mãos de Deus, Deus pode fazer um incomum através de você. E existem muitas pessoas que precisam de você para receberem esse toque da graça. Eu gostaria muito que você fizesse um compromisso com Cristo, que você deixasse a sua zona de conforto, parasse de pensar que santidade é se afastar do mundo, é se isolar do mundo, não, mas que você possa receber o toque de Cristo para você ir em direção ao mundo e buscar as pessoas que estão lá. Coloque alguém diante de Deus e peça a Deus para te ajudar a alcançar essa pessoa nesse ano. Querido, se cada um de nós fizermos isso, quando nós reabrirmos as portas, a gente vai ter que ter outra igreja para receber todo mundo, ou fazermos 3, 4 cultos. E eu sonho com isso. Eu sonho com um dia que você vai entender que o céu é mais importante do que qualquer outra coisa. E que levar pessoas para o céu é mais importante do que qualquer outra conquista aqui nesse mundo. Deus abençoe você. Eu quero orar por você, para que você receba o toque, seja santificado, para ir ao mundo e alcançar as pessoas como Cristo fez. Querido Deus, eu sei que eu estou falando para muita gente que está acomodada. Eu sei que eu estou falando para muita gente que tinha até hoje, e de maneira sincera também, uma compreensão equivocada a respeito de santidade. E que pensava que tinha que se afastar de pessoas que têm conversas diferentes, que usam palavras inadequadas, que frequentam lugares, ó Deus, impróprios. Mas nós vimos aqui, Senhor, que o Senhor foi atrás justamente dessas pessoas.
O Senhor abriu mão até mesmo da sua própria reputação e foi chamado de bêbado, de beberrão, de glutão, porque era com os pecadores que o Senhor andava. Mas o Senhor não era contaminado por isso, pelo contrário, era a tua santidade que purificava as pessoas por onde o Senhor passava. Que nós possamos entender que essa é a nossa missão. A nossa missão é em direção ao mundo, é para resgatarmos o mundo. E o sal, ele só tem sentido se fora do saleiro, se misturado. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos de fato qual é a nossa missão. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, o para que fomos separados por Ti. Que não foi para ficarmos em casa, rodeados por uma áurea, alguma luz, alguma coisa desse tipo, mas nós fomos separados para fazermos o incomum como Cristo fez. Para abraçar quem não é abraçado, para tocar quem não é tocado, para amparar quem não é amparado. Desperta no Teu povo, ó Deus, essa chama, esse reavivamento. Toca com a brasa viva do Teu altar os nossos lábios e nos purifica e nos separa para a Tua obra. E que o Teu Santo Espírito nos use, nos capacitando, colocando as palavras certas no momento certo, nos empurrando se for preciso para situações, para as pessoas, e que assim nós possamos replicar a beleza da santidade de Cristo Jesus em nossa vida. Fica conosco, ó Deus, usa-nos, abençoa o Bruno, a Ana, um novo começo para eles, ó Deus, nova oportunidade, e que de agora em diante eles escrevam a melhor parte da história da vida deles, de mãos dadas com Cristo e abraçando as pessoas, o mundo, quem o Senhor colocar no caminho deles. Eles têm muitos desafios pela frente, ó Deus, e eu já os coloco em Tuas mãos, certo de que o Senhor, ó Deus, lhes dará a vitória. E assim como eles, existem outras pessoas que precisam passar por essa experiência. Toca no coração dessas pessoas, incomoda essas pessoas até que elas de fato tomem essa decisão e estejam aqui, selando o seu compromisso com Cristo. Por favor, ó Deus, abençoa-nos, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.